Fala pessoal, estamos começando mais uma devocional semanal no caminho e a gente se propôs a falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante, que no dia 31 nós nos lembramos desse feito histórico que transformou não apenas a nossa história como protestantes, mas a história do mundo como um todo. Depois eu desafio você a estudar, a ler um pouquinho sobre o quanto a Reforma Protestante foi importante, não apenas na construção do que nós chamamos de cristianismo protestante, mas como a reforma mudou, sistemas econômicos, políticos, como que ela influenciou a fundação de países como os Estados Unidos, países da Europa, países como a Holanda. Então vale a pena depois você investir um pouquinho de tempo e estudar e ler sobre isso aí. Mas o nosso assunto de hoje é falar sobre somente Cristo, somente a pessoa de Cristo. Isso aqui é muito importante. Pense num contexto em que as pessoas já eram extremamente pobres. Você precisa se lembrar de um mundo calcado por aquela política do feudalismo, dominada pela Igreja Católica, aonde, dentro da realidade dos feudos, as pessoas não tinham direito sobre a posse da terra e nem o direito sobre aquilo que elas produziam, porque a Igreja Católica era majoritariamente dominadora sobre tudo, sobre o sistema econômico, político, sistema social, sistema cultural. As pessoas, além de serem pobres e terem as suas posses praticamente dominadas por esse sistema opressor, as pessoas ainda precisavam dispor de uma parte daquilo que elas possuíam para comprar a sua salvação. Como assim? As pessoas compravam literalmente um terreno no céu. Ou, se elas não compravam um terreno no céu, elas investiam dinheiro para garantir a salvação dos seus parentes que já haviam partido através das bênçãos dos padres, das bênçãos do clero religioso. Gente, era terrível. E aí Martinho Lutero, então, estudando a palavra, ele começou a perceber que na verdade um homem não pode fazer nada sobre isso. Não é comprando a lasca da cruz, não é comprando o pedacinho do manto de Jesus que as pessoas eram salvas. Não, somente Cristo era o único e suficiente mediador. E um outro ensino que Lutero então combateu enfaticamente é a questão da mediação dos santos e da mediação de Maria. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente um mediador, e esse mediador é o homem chamado Jesus Cristo. Não é que Lutero não considerava a vida dos santos, a história de Maria algo importante, mas Lutero entendia e os reformadores entendiam que eles não podiam exercer esse papel, essa função mediadora entre Deus e os homens, somente Jesus. E é muito simples entender isso. Por quê? Porque somente Jesus? Porque ele é o verbo de Deus, ele é o humano perfeito, foi ele que se entregou na cruz, foi ele que ressuscitou, é ele quem está à direita de Deus, é ele que intercede por nós, somente ele é verdadeiro Deus, somente ele é verdadeiro homem. Então somente Jesus, gente, nessa singularidade de pessoa e obra, é suficiente para atender às nossas exigências diante do Pai, sendo o nosso representante. Isso aqui é fundamental. Você e eu não precisamos mais de ninguém para entrar diante de nós na presença de Deus. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um pastor, de um padre, de um pároco, você não precisa de um intercessor. Não, o seu intercessor é Jesus Cristo. A gente vive dias tão confusos. Olha, o ministério de intercessão é uma bênção, ele precisa estar presente. A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros, mas você não precisa de alguém que entre diante de Deus para você. A oração do pastor não é mais poderosa que a sua, a súplica do apóstolo XYZ não é mais importante do que a sua. Só há um mediador, e Jesus abriu o véu, ele escancarou o caminho para que eu e você pudéssemos entrar diante de Deus.